Bom dia, vibe do dia! Bom dia, ser humano de luz! Quarta-feira, 23 de julho, o mês já está encerrando. Nesse dia a gente abre com a lua em Câncer, minguante, último dia de lua minguante. Amanhã a gente tem a lua nova em Leão. Ai, tô contando os minutos para essa lua nova em Leão, vocês não fazem ideia. Mas vamos lá, que a gente tem essa quarta-feira para viver. Com essa energia canceriana que nos pede recolhimento, muitas vezes silêncio, e um lugar de concha, um lugar de segurança. Porque que é câncer? Câncer é o caranguejo. Já viu um caranguejo na praia? Geralmente ele tá ali sempre se escondendo do perigo. Então, busca aquele lugar de base para você nessa quarta-feira de último dia de lua minguante em câncer, porque essa lunação, ela foi domiciliada. Foi uma das lunações mais lindas do ano. Então, que você possa entender, refletir o que as suas emoções reverberaram por aí nesse ciclo, o que precisa ser fechado, o que precisa ser transmutado, limpado, curado dessa temporada. Aproveita a quarta-feira para isso. Faxina emocional, física, espiritual, liga os incensos, acende os incensos, faz seus rezos. Quarta-feira tá bem magística, ritualística. Já começa essa vibe abrindo, te dizendo isso. E acompanhe até o final agora, sim, para você ter as informações deste dia, das energias que está no nosso céu, astrológicos, para você ter essa consciência no dia de hoje. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Vivian Berger, sou sua nova astróloga e também sua amiga. Deixa eu compartilhar aqui com você a minha tela para falar para você sobre esse céu de hoje. Lua minguante em Câncer, então, dentro da temporada leonina que acabou de começar, né? A gente tá aí com o Sol a 0 graus, indo para aliás, indo para 1 grau, né? Para o primeiro grau. Todo dia o Sol anda 1 grau. Já falei isso aqui para vocês? Todo dia o Sol anda 1 grau dentro da constelação que ele está passando. Por isso que é em média 30 dias as temporadas de cada signo. E também por isso que a gente tem um ciclo de 12 meses do zodíaco que começa de março e vai até março, diferente do calendário gregoriano. Bom, vamos lá. Essa lua lindona na madrugada, ela conversa positivamente, abrindo a nossa quarta-feira com Júpiter, lua em conjunção a Júpiter. Existe um lugar de afeto, existe um lugar de reciprocidade, existe um lugar de amorosidade, troca mútua, assim, sabe? Entre essa lua e esse Júpiter, até uma dose de fé, uma dose de esperança, uma dose de sensibilidade, vulnerabilidade, com segurança, que era aquilo que eu tava falando. Então, não sei com quem você tem uma intimidade para poder compartilhar, para buscar um abraço, para buscar um colo nessa quarta-feira, porque isso nos convida. Às vezes pode ser dentro do teu próprio lar, né, da sua própria casa. Uma comida que te traga um afeto, que te traz um colo, um hobby que você goste de fazer, que te traz essa sensação de isso aqui me traz aconchego, uma memória que te faz conectar com o passado, um almoço com a sua mãe, com seu pai, com a sua família. Essa quarta-feira ela traz esse convite do tipo, vamos encerrar esse ciclo honrando tudo que passou, honrando as nossas raízes, honrando aquilo que nos faz bem de verdade, sabe? Seja grato àquilo que está sendo positivo na sua vida, aquilo que foi positivo durante essa temporada, principalmente. Encontre, tá? Às vezes pode ser sua própria casa, entendeu? Gratidão pela sua casa, gratidão pelos pets, às vezes você tem pet, eles te trazem muitos afetos, as pessoas queridas que te cercam, as pessoas que compartilham esse lugar de troca madura, vínculos saudáveis com você. Então, a gente tem essa conjunção linda no céu. Uma coisa que acontece também durante o dia é a Lua que vai formar um trígono com o nodo norte em Peixes. E a Lua em trígono com o nodo norte em Peixes, gente,
Imagina que peixes aqui também é um signo de água, a lua também é um signo de água, a lua que está no signo de água. É um chamado para soltar o controle. Ter essa quarta-feira muito guiada pelo flow, muito guiada pela tua intuição, muito guiada pela tua sensibilidade de perceber os pequenos sinais que a vida vai trazendo, sabe? Que a vida vem te proporcionando, que as experiências te mostram. Que a gente não está desconectado do espiritual, a gente é espíritos, nós estamos vivenciando apenas uma realidade terrena, mas por trás de tudo que é material existe um sutil ali falando com você ao mesmo tempo. Matéria e espiritualidade é a mesma coisa. Que você possa perceber isso no dia de hoje, que você possa perceber nos detalhes da vida, dessa tua rotina que tu vive, beleza, sincronicidade, sintonia. A Lua também vai formar um sextil com Marte em Virgem, então vai ser nos detalhes que você vai conseguir pegar as nuances de tudo isso que está acontecendo. Seja detalhista no dia de hoje. Seja observador, observadora no dia de hoje. E veja tudo com bons olhos, olhos de honra, olhos de aceitação, olhos de perdão, olhos de amor, de compaixão, de integridade, porque tudo no fim é uma coisa só. Então, tudo aquilo que o mundo está te entregando é tudo aquilo que você está em ressonância para receber. E veja se isso não é lindo. Veja se a gente não tem a oportunidade o tempo inteiro de perceber o que eu estou recebendo é porque eu estou entregando. Então, se eu quero mudar, os meus resultados, eu preciso mudar aquilo que eu estou entregando também, que é as nossas ações, que é os nossos comportamentos diários. Então, esse dia ele está assim, ó, cheio de camadas, mas também cheio de aprendizados. E é o fim dessa alunação. Então, sempre um fim, ele é um recomeço, é uma semente jogada ali num plantio, e ali vai brotar de novo. E depois desse broto, vai cair sementes que vão ser plantadas e colhidas, e tudo de novo, e de novo, e de novo. Então, é sempre um eterno recomeçar. A vida, né? A vida é esse ciclo que morre e renasce a todo instante. A gente vai ter o Sol também conversando hoje de ângulo exato com Urano, lindão aqui, né? Que acabou de chegar em Gêmeos. Então a gente tem o Sol em Leão, em sextil, com essa energia que nos traz, que nos convida no dia de hoje a, a perceber de maneira até racional as mudanças que a gente precisa fazer, a aceitar as novidades que precisam chegar, a aceitar as novas portas que estão sendo ofertadas para você nesse momento. Uma nova personalidade sua está nascendo, uma nova consciência sua. Imagina que é um fim e um recomeço. Então, tá tendo muita clareza, tá tendo muito insight, por mais que a gente tá em Mercúrio retrógrado, eu tenho certeza que com esse aspecto tá pipocando. Tá pipocando, assim, talvez esteja vindo dúvidas, talvez estejam vindo dúvidas, talvez estejam vindo incertezas, talvez esteja vindo conflitos, talvez esteja vindo, assim, aquela sensação do tipo, uma excitação interna, assim, do tipo, não é de felicidade, mas de pedido de mudança. Você deve estar sentindo isso. E talvez você não esteja sabendo para onde mudar, como mudar, qual que é a direção, o que fazer, mas a sua alma está te empurrando a essa inovação. É o seu ser inovando. É você se redescobrindo. A temporada leonina é linda porque o sol domiciliado, ele também ilumina os nossos sóis particulares. Então, eu, por exemplo, nasci com o sol em Sagitário. Quem nasceu com o sol em Virgem, em Escorpião e assim por diante, a gente veio aprender a desenvolver essa energia do nosso Sol. A gente veio evoluir, a gente não nasceu pronto com as características do nosso Sol. Por isso que tem gente que diz que não se identifica com o próprio signo, porque veio aprender, veio amadurecer essa energia, veio integrar em ti. Por isso que a nossa primeira missão é se descobrir, é saber quem a gente é. Antes da gente querer saber nosso propósito, nosso relacionamento, né, nossa vida amorosa e não sei o quê, é saber quem você é.
é desenvolver a tua verdade. E olha que estímulo bonito, né? Então, vai existir muitas descobertas, novos eus, né? Se permita pensar diferente, abrir tua consciência, explorar uma nova possibilidade com esse Sol em sextil a Urano. E na quarta-feira ainda, a gente também tem um aspecto que é um pouquinho mais denso, assim, mas ele também traz muitas camadas de oportunidades quando a gente olha com bons olhos, que é a Vênus em Gêmeos, em quadratura a Marte em Virgem. Imagina que Marte em Virgem está querendo todo aquele cuidado com os detalhes, com o controle daquilo que cerca, em deixar as coisas em ordem. Preparar, são os preparativos, é a lapidação, é a separação do que está funcionando, é a ordem de fato. E essa Vênus em Gêmeos, Marte é a nossa ação, né? A forma que a gente está agindo. E a Vênus em Gêmeos é o quê? O nosso desejo, é aquilo que está nos encantando neste momento. A Vênus em Gêmeos está querendo hablar, ela está querendo leveza, ela não quer focar nos detalhes, ela quer viver, ela quer curtir, ela quer tentar, ela quer explorar, ela quer falar, ela tá falante. Ela tá ainda numa vibe de conhecer, entender como que funciona para depois aplicar. Entende? São energias até muito opostas, são energias diferentes, por isso que existe a quadratura entre Gêmeos e Virgem. Existe uma tensão entre esses dois. Porque imagina que Virgem é o foco, é o objetivo. Vênus em Gêmeos está ali, dual. Por que que eu vou ficar ali em cima de um foco o tempo inteiro, gastando tanta energia, se eu posso pegar minha energia e explorar várias possibilidades? Entende? Então, aqui a comunicação, as trocas, as relações, elas podem estar desafiadas. Desafiadas. Isso pode ser lá dentro do teu relacionamento, porque às vezes você está querendo que o teu parceiro faça assim, assim, assado. E às vezes ele tá pensando em 300 outras coisas que não parece ser tão importante para ele fazer assim, assim, assado, colocar o pingo no i como você tá querendo. Então aqui pode gerar um pouquinho de atrito, né? De repente você quer que, enfim, isso também pode acontecer dentro dos ambientes de trabalho, né? Às vezes você tem um gestor, um colega, você mesmo que está querendo ali organizar tudo, deixar tudo muito calculado, muito pronto, deixar tudo organizado, antecipado, em cima de um projeto X, deixar aquilo até meio perfeito. E os teus colegas estão só pensando em tudo menos naquilo. E aí isso te pesa, isso te estressa. Então, saber encontrar o equilíbrio desses dois pontos não é fácil. Que não tem nem equilíbrio entre esses dois, porque eles são diferentes. Mas a consciência astrológica pode te ajudar nisso, para que você não fique se estressando à toa, para que você faça aquilo que cabe a você fazer. E que você também entenda que Gêmeos, essa Vênus em Gêmeos, pode te ajudar a não ficar tão bitolado em cima de uma coisa, que você pode ser mais flexível. Gêmeos pode ajudar a energia virginiana, onde está esse Marte, cabeça dura ali, às vezes, né, meio teimoso nessa energia virginiana, a ser flexível, a entender que, tipo, ok, deixa eu dar um ar, depois eu volto. Deixa eu ver o que que as pessoas estão dizendo, então, porque tem, quem sabe o que elas estão falando pode me ajudar a resolver esse problema que eu estou tentando resolver sozinha, ou que eu estou muito focado em si. Mesma coisa que a energia virginiana ajuda a energia venusiana aqui em Gêmeos a ter esse foco, a não ficar só em cima da dispersão, a não ficar só entrando em 300 assuntos diferentes e não pegando aquilo que é prioridade para resolver primeiro. Resolve o que é prioridade, resolve o que é importante. Depois vai ter a leveza, vai ter a diversão, vai ter a descontração, vai ter o papo correndo solto mesmo, porque é importante, né? Depois pode mergulhar em 300 outras possibilidades, né? Reunir essas informações e aí sim criar um projeto muito interessante, que realmente funcione, que realmente vá poder ser aplicado na matéria. E perceba, gente, que essa quadratura está acontecendo num dia que Mercúrio está retrógrado. E Mercúrio rege tanto Virgem quanto Gêmeos. Então a comunicação ela vai ser assim, ó, essencial para essa quarta-feira,
para que duas pessoas extremamente diferentes, duas situações extremamente diferentes, não fiquem só no conflito, mas sim entenda que às vezes precisa de ter uma cautela maior, a flexibilidade, a escuta, a empatia, a troca sincera, o tempo do outro. Porque o Mercúrio retrógrado, ele tá ali justamente falando assim, ó, tá em Leão. Entenda os dois lados, porque aqui senão vai ficar uma disputa de ego. E aí toda aquela sensibilidade bonita do dia vai ser enfiada dentro do lixo. E ninguém vai ver sincronia nenhuma, e ninguém vai ver horas iguais, e ninguém vai sentir que o universo tá ali conspirando a seu favor. Aí vai entrar dentro da crítica, vai entrar dentro da exigência, vai entrar dentro daquele lugar do quero fazer tudo e não faço nada, tô igual uma barata tonta, comecei 300 coisas e não terminei. Então, assim, ó. Flow, lembra? A Lua vai fazer um trígono lindo ali com o Nodo Norte em Peixes. Às vezes a gente tem que respirar e aceitar que não vai ser, às vezes, esse dia que você vai conseguir dar o seu 100%. Mercúrio retrógrado, Marte quadrando Vênus. Às vezes você tá fazendo um jeito, o outro não tá conseguindo gostar da estética, porque, sei lá, ficou muito milimetricamente perfeito. E aí, ai, tem nada a ver, eu acho que não tem que ficar assim tão perfeito, tem que ficar realmente meio bagunçado. Então, assim, não encaixa. Tem que entender que nem todo mundo vai sair satisfeito. E que tem gostos diferentes, principalmente que as pessoas têm gostos, pensamentos, formas diferentes. Vai ficar brigando com as pessoas por conta de gosto? Pior burrice que existe, né? Daí lá o Sol em Leão, Mercúrio em Leão, ué, os egos, né? Os egos, que não sei o quê, porque a minha é o melhor e que o meu é o melhor, que não sei o quê, daí fica aquela briga, aquela disputa. Então, assim, ó, vai se acalmando, porque lá no fim do dia a gente ainda vai ter uma lua vazia para fechar essa nossa quarta-feira. A lua vai ficar vazia até amanhã, quinta-feira, no dia da lua nova em Leão. A lua vai ficar vazia até meio-dia e meio. Até meio-dia e meio da quinta-feira. Então perceba, amanhã a gente vai começar a live de almoço com os astros com a lua vazia. Espero que dê tudo certo. Meio-dia e meia ela vai entrar em curso para ela chegar em Leão e aí a gente continua e segue o baile. É uma horinha de live sempre, do meio-dia a uma hora. Mas perceba que não adianta ficar lutando com o controle, querendo, né, dominar tudo. A gente não controla, muitas vezes a gente não controla as coisas. As coisas precisam ser nos mostradas. E a gente precisa entender de maneira mais sutil. E também não fica entrando um monte de buraco de minhoca, tentando entender tudo, que às vezes tem coisa que não é para ser entendida. Sabe? Às vezes tem coisa que é para ser sentida. Ainda mais com a lua em câncer. Sinta. Depois tenta racionalizar. Perfeito. Essa é a nossa vibe de quarta-feira. E aí, pra gente completar essa vibe, eu vou abrir um conselho da Mariana. Faz tempo que eu não pego o outro oráculo, né? Aonde que ele tá? Ele tá guardado. Amanhã que vai ser lua nova, eu pego aquele oráculo da luz que eu sei que vocês gostam, que é de yoga. Olha o conselho da Mariana hoje pra você. Não é sua missão agradar todo mundo. Eita, eu não tava falando disso? Não é sua missão agradar todo mundo. Cada dia mais incorporando a deusa que eu sempre fui. Ai, gente, assim, ó, respeita a tua deusa, teu deuso. Você que tá me ouvindo, mulher, homem, não sei. É, não tem gênero, aquilo que você quiser ser, entendeu? Você é a deusa, você é um deus, você é o que você quiser. Fazer ouro do que me fizeram, do que me disseram. Uau! Fazer ouro do que me disseram, do que me fizeram. Forte, né? E aqui, ó, minha palavra é ritual de criação e manifestação. Achei essa poderosa, até porque a gente está no Mercúrio retrógrado, então toda palavra tem poder. E dentro de um Mercúrio retrógrado, às vezes a gente não está falando aquilo que a gente queria de fato falar. Então, pensa duas vezes antes de verbalizar algo. Cautela é a dica.
E eu te vejo aqui amanhã para nossa vibe da nossa quinta-feira, cara, lua nova em Leão, que aí sim eu acredito que o glow vai vir para todo mundo, né? E aí sim eu acho que a temporada leonina de fato vai chegar, quando a lua nova chegar também em Leão. A gente tá agora ainda, né, nesse dia. Os últimos 3 dias de lua minguante são dias de lua negra. É aqueles dias que a lua não tem luz no sol, no céu, porque ela tá muito próxima do sol. E o sol ofusca a lua, né, quando eles estão em conjunção. Então, por isso que eu falei no início dessa vibe, são dias muito portais, são dias muito ritualísticos, são dias muito magísticos. A lua negra é a famosa lua da Lilith, né? Então, faça suas magias, né? Faça suas magias de resgate do seu próprio poder, suas magias de auto-amor, de cura, de perdão, de aceitação, de libertação por todas as suas ancestrais, por todos os teus antepassados, até porque a gente está encerrando essa lunação canceriana, para que você possa viver a sua essência, o seu caminho, trazendo a força de quem veio antes de você, honrando os passos daqueles que abriram os caminhos para ti, mas entendendo que aqui na sua vida, teu papel é seguir, é se guiar com o seu coração, mesmo que isso seja caminhos totalmente novos, caminhos ainda não trilhados, onde você pode ser um líder da tua história e das próximas gerações. Então, abrace isso, abrace essa força das suas raízes. Um beijo, se essa vibe fez sentido para você, lembra do seu like, do seu comentário, compartilha com alguém, às vezes alguém está precisando receber a mensagem justamente desse dia, 23 de julho de 2025. Se inscreva nesse canal e a gente se vê amanhã novamente. Assim na Terra como você, a gente segue nessa perfeita conexão. Beijo, 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 beijo.